24. A galeria de mapas. Nada disso invalida as coisas que escrevi aqui. A galeria de mapas do rei equilibrava beleza e funcionalidade. A grande estrutura de pedra transmutada tinha paredes lisas que se fundiam sem emendas no terreno rochoso. Tinham o formato de um grande pedaço de pão taileno e amplas clarabóias no teto permitiam que o sol iluminasse belas formações de casca pétrea. Dalinar passou por uma delas, cujas crostas rosas, verdes e azuis cresciam em um padrão retorcido até a altura de seus ombros. Aquelas plantas rijas não possuíam talos ou folhas, apenas gavinhas que lembravam cabelos coloridos. Tirando isso, as cascas pétreas tinham mais o aspecto de pedras que de plantas. Os estudiosos, no entanto, diziam que deviam ser plantas pelo modo como cresciam e procuravam a luz. Os homens também faziam isso, pensou ele, antigamente. O grão-príncipe Royon estava plantado diante de um dos mapas, com as mãos juntas atrás das costas. Seus numerosos criados se aglomeravam do outro lado da galeria. Royon era alto, tinha pele clara, uma barba escura bem aparada e uma calvície incipiente. Como os muitos outros, usava um casaco curto e aberto na frente, a gola da camisa vermelha aparecendo sobre o colarinho. Que ridículo, pensou Dalinar, embora a roupa estivesse na moda. Dalinar gostaria que a moda em voga não fosse tão... ridícula. Luminobre Dalinar, disse Royon. Estou achando difícil entender o objetivo deste encontro. Ande comigo, Luminobre Royon, disse Dalinar, inclinando a cabeça. O homem suspirou, mas acompanhou Dalinar pelo caminho entre os aglomerados de plantas e a parede com os mapas. Os criados de Royon o seguiram. Um deles carregava uma taça e outro um escudo. Cada mapa era iluminado por diamantes e suas molduras eram feitas de aço polido como espelhos. Os mapas eram desenhados à tinta sobre pergaminhos extraordinariamente grandes e sem emendas. Certamente transmutados. Perto do centro do recinto, eles se aproximaram do mapa primordial, um mapa enorme e detalhado que mostrava as áreas já exploradas das planícies quebradas. As pontes permanentes eram representadas em vermelho. Os platôs próximos ao lado aletiano eram marcados com pares de glifos que designavam qual grão-príncipe os controlava. Na seção oriental, o mapa se tornava cada vez menos detalhado, até as suas linhas desaparecerem de vez. No centro estava a área disputada, em cujos platôs os demônios do abismo formavam crisálidas com mais frequência. Poucos deles visitavam o lado mais próximo aos alitianos, onde estavam as pontes permanentes. Quando faziam, era para caçar, não para formar crisálidas. Controlar os platôs vizinhos ainda era importante, pois um grão-príncipe, conforme acordado, não podia atravessar o platô de outro, a menos que recebesse permissão. Isso determinava quem tinha os melhores acessos aos platôs centrais e quem deveria manter os postos de vigilância e as pontes permanentes de determinado platô. Os platôs eram comprados e vendidos entre os grãos-príncipes. Uma segunda folha de pergaminho, ao lado do mapa primordial, listava todos os grãos-príncipes e o número de gema-coração que cada um conquistara. Era algo bem aletiano, manter a motivação deixando bem claro quem estava vencendo e quem ficara para trás. Os olhos de Royon se voltaram imediatamente para o próprio nome. Entre todos os grãos-príncipes, Royon fora o que obtivera menos gemas-coração. Dalinar levantou a mão e tocou o mapa primordial. Os platôs do meio tinham nomes ou números para facilitar a localização. Destacando-se entre eles havia um grande platô, que se erguia desafiadoramente próximo ao lado parche-indiano. Era conhecido como a Torre. Um platô incomumente extenso, com um formato estranho, pelo qual os demônios do abismo demonstravam uma preferência especial para abrigar suas crisálidas. Olhar para aquilo fez hesitar. O tamanho de um platô disputado determinava o número de soldados que poderiam ser deslocados para lá. Os parche-indianos costumavam levar um grande exército para a torre e já haviam rechaçado 27 ataques aletianos. Nenhum aletiano jamais vencera uma escaramuça ali. O próprio Dalinar fora repelido 2 vezes.
Aquele platô estava simplesmente perto demais dos parches indianos, que sempre chegavam primeiro e se organizavam. O terreno mais elevado lhes oferecia uma posição bastante vantajosa. Mas e se pudermos encurralar os parches indianos ali? Pensou Dalinar. Com um grande contingente nosso. Isso poderia significar a eliminação de um grande número de soldados inimigos. Talvez o suficiente para anular sua capacidade de guerrear nas planícies. Era algo a se considerar. Antes disso, porém, Dalinar precisaria promover alianças. Ele deslizou os dedos para o oeste. O grão-príncipe Sadeas tem se saído muito bem ultimamente. Dalinar deu uns tapinhas sobre o acampamento de Sadeas. Tem comprado platôs de outros grãos-príncipes, o que torna cada vez mais fácil para ele chegar primeiro nos campos de batalha. Sim, disse Royon, franzindo o senho. Nem é preciso olhar um mapa para saber disso, Dalinar. Olhe com perspectiva, disse Dalinar. 6 anos de lutas contínuas e nunca nem mesmo vimos o centro das planícies quebradas. Esse nunca foi o objetivo. Nós sitiamos os parches indianos, seguramos as tropas deles. Fazemos com que passem fome e os forçamos a nos atacar. Não era esse o seu plano? Sim, mas nunca imaginei que fosse demorar tanto. Estou achando que talvez seja a hora de mudar de tática. Por quê? Isso funciona? Raramente se passa uma semana sem que haja alguns confrontos contra os parches indianos. Embora, se me permite dizer, você não tenha sido exatamente uma inspiração militar nos últimos tempos. Ele apontou para o pergaminho menor. Havia um bom número de marcas ao lado do nome de Dalinar, mas poucas eram recentes. Há quem diga que o espinho negro perdeu seu ferrão, disse Royon. Ele teve cuidado de não insultar Dalinar abertamente, porém foi mais longe do que teria usado antes. Notícias sobre o comportamento de Dalinar no barracão haviam se espalhado. Dalinar se obrigou a permanecer calmo. Royon, não podemos continuar a tratar essa guerra como um jogo. Todas as guerras são jogos, do tipo mais grandioso, em que as peças perdidas são vidas de verdade e as peças capturadas são riquezas de verdade. É para isso que os homens existem. Lutar, matar e vencer. Ele estava citando o criador de sóis, o último rei aletiano a unir os grãos príncipes. Gavilar, outrora, reverenciar aquele nome. Talvez, disse Dalinar. Mas qual o sentido disso? Nós lutamos para conseguir espadas fractais e usamos as espadas fractais para conseguir mais espadas fractais. Ficamos correndo em círculos, atrás dos próprios rabos, para poder correr melhor atrás dos próprios rabos. Lutamos para nos prepararmos para reclamar o céu e retomar o que é nosso. Os homens podem treinar sem ir à guerra e podem lutar com um propósito. As coisas não foram sempre assim. Houve uma época em que nossas guerras tinham significado. Royon ergueu uma sobrancelha. Você está quase me fazendo acreditar nos boatos, Dalinar. Dizem que você perdeu o gosto pelos combates, que já não tem vontade de lutar. Ele encarou Dalinar. Alguns estão dizendo que chegou a hora de você abdicar em favor de seu filho. Os boatos estão errados, rebateu Dalinar. É que... Estão errados, disse Dalinar com firmeza. Se dizem que não me importo mais. Ele pousou os dedos no mapa novamente e os deslizou pelo pergaminho. Eu me importo, Royon. Eu me importo profundamente com esse povo, com meu sobrinho, com o futuro desta guerra. É por isso que estou sugerindo que nós adotemos uma estratégia mais agressiva a partir de agora. É bom ouvir isso, eu acho. Você deve uni-los. Quero que você faça um ataque comigo, disse Dalinar. O quê? Quero que juntemos nossas forças em um ataque simultâneo. E por que faríamos isso? Poderíamos aumentar nossas chances de obter gema coração. Se mais soldados aumentassem minhas chances de vencer, eu apenas levaria mais dos meus. Os platôs são pequenos demais para acolher grandes exércitos, e a mobilidade é mais importante que a simples quantidade. Era um argumento válido. Nas planícies, mais não significava necessariamente melhor. O pouco espaço e a marcha forçada até o campo de batalha
transformavam a guerra de modo significativo. O número exato de soldados a serem usados dependia do tamanho do platô e da filosofia marcial do grão-príncipe. Trabalhar juntos não é só deslocar mais tropas, disse Dalinar. Os exércitos dos grãos-príncipes têm diferentes pontos fortes. Eu sou conhecido pela minha infantaria. Você tem os melhores arqueiros. As pontes de Sadeia são as mais rápidas. Trabalhando juntos, nós poderemos tentar novas táticas. Gastamos muitos esforços para chegar aos platôs depressa. Se não fôssemos tão precipitados, se não competíssemos uns contra os outros, talvez pudéssemos cercar o platô. Deixaríamos os parchendianos chegarem primeiro para depois atacá-los nos nossos termos, não nos deles. Royon hesitou. Dalinar passara alguns dias discutindo com seus generais a possibilidade de um ataque conjunto. Aparentemente, as vantagens eram evidentes, mas não se poderia saber ao certo até que alguém aceitasse tentar. Royon parecia realmente estar considerando. Quem ficaria com a gema coração? Dividiremos os despojos igualmente, respondeu Dalinar. E se capturarmos uma espada fractal? O homem que a conquistar ficará com ela, evidentemente. O mais provável é que seja você, disse Royon franzindo a testa, pois você e seu filho já têm espadas fractais. Aquele era o grande problema com as espadas e armaduras fractais. Conquistar uma delas era muito improvável, a não ser que o indivíduo já tivesse fractais. E possuir somente uma delas nem sempre bastava. Sadeia já enfrentara fractais no campo de batalha e, em todas as vezes, tivera que recuar para não ser morto. Tenho certeza de que podemos combinar algo mais justo, disse Dalinar por fim. Caso viesse a conquistar fractais, pretendia dá-las a Renarin. Lógico, disse Royon ceticamente. Dalinar respirou fundo. Precisava ser mais generoso. E se eu as oferecer a você? Como é? Nós fazemos um ataque combinando nossas forças. Se eu conquistar alguma fractal, você fica com ela. Mas eu fico com a seguinte. Royon semicerrou os olhos. Você faria isso? Pela minha honra, Royon. Bem, ninguém duvidaria disso. Mas não se pode criticar um homem por ser cauteloso. Como assim? Eu sou um grão-príncipe, Dalinar. Meu principado é o menor, com certeza, mas sou o dono das minhas ações. E eu não gostaria de me ver subordinado a alguém maior. Você já se tornou parte de algo maior, pensou Dalinar, frustrado. Isso aconteceu no momento em que jurou lealdade a Gavilar. Royon e os outros se recusavam a cumprir suas promessas. Nosso reino pode vir a ser muito maior do que é, Royon. Talvez. Mas talvez eu esteja satisfeito com o que tenho. De qualquer forma, você me fez uma proposta interessante. Vou refletir sobre ela. Muito bem, disse Dalinar. Mas seu instinto lhe dizia que Royon recusaria a oferta. Era desconfiado demais. Os grãos príncipes mal confiavam nos outros, mesmo quando não havia espadas fractais e gemas em jogo. Vou ver você no banquete de hoje à noite? Perguntou Royon. Por que não veria? Bem, os guarda-tempos estão dizendo que pode haver uma grande tormenta hoje à noite. E você... Eu estarei lá, disse Dalinar secamente. Sim, claro, disse Royon com um risinho. Não há motivo para que não esteja. Sorrindo para Dalinar, ele se afastou, seguido pelos criados. Dalinar suspirou e virou para o mapa primordial, refletindo sobre aquele encontro e o que significava. Passou um longo tempo ali, contemplando as planícies, como se fosse um deus olhando-as de cima. Os platôs lembravam ilhas próximas ou peças irregulares encaixadas em um enorme vitral. Não pela primeira vez, ele teve a impressão de que deveria ser capaz de encontrar um padrão naqueles platôs. Se pudesse ver uma área maior, talvez. Se houvesse uma ordem nos abismos, qual seria o significado? Todos estavam muito preocupados em parecer fortes, em se afirmar. Seria ele o único que via aquilo como aquilo era fútil? A força pela força? Para que serviria a força se não fosse usada para alguma coisa? Aletkar já foi um farol, pensou ele. É o que o livro de Gavilar afirma.
É o que as visões estão me mostrando. Norradão foi rei de Aletikar há muito tempo, antes que os arautos partissem. Dalinar teve a impressão de que quase podia vê-lo. O segredo. Se pudesse avançar mais um pouco, saberia o que tanto entusiasmava Gavilar nos meses que precederam sua morte. Veria a estrutura que regia as vidas dos homens e finalmente entenderia. Mas aquilo era o que ele vinha fazendo nos últimos 6 anos. Tateava, esticava-se, tentando alcançar um pouco mais longe. Quanto mais se esticava, no entanto, mais distantes pareciam as respostas. Adolin entrou na galeria dos mapas. Seu pai ainda estava lá, sozinho. 2 membros da guarda cobalto observavam a distância. Royon não estava à vista. Adolin se aproximou devagar. Seu pai tinha aquele ar ausente que tanto se estampava em seu rosto nos últimos tempos. Mesmo quando não estava tendo uma crise, ele não parecia inteiramente presente. Não como antes. Pai, disse Adolin, parando ao lado dele. Olá, Adolin. Como foi o encontro com Royon? Perguntou, tentando mostrar-se alegre. Decepcionante. Estão me mostrando pior na diplomacia do que na guerra. Não há lucro na paz. É o que todo mundo diz. Mas já estivemos em paz e todo mundo parecia estar muito bem. Até melhor do que hoje. Não existe paz desde os salões tranquilinos, replicou Adolin imediatamente. O conflito é a vida do homem em Rochar. Era uma citação de Os Argumentos. Dalinar se virou para o filho com um ar divertido. Citando as escrituras para mim? Você? Adolin deu de ombros, sentindo-se tolo. Bem, Malacha é muito religiosa e hoje mais cedo eu estava ouvindo. Espere, quem é Malacha? É a filha do Luminobre Sevex. E aquela outra garota, Janala? Adolin fez uma careta ao se lembrar do desastroso passeio do outro dia. Seria necessário muitos bons presentes para consertar aquilo. Ela parecia muito menos interessada nele agora que Adolin não estava cortejando mais ninguém. A coisa está difícil. Malacha parece uma opção melhor. Ele mudou de assunto rapidamente. Pelo que estou vendo, tão cedo Royon não vai nos acompanhar em um ataque. Dalinar balançou a cabeça. Ele está achando que eu quero deixá-lo em posição desfavorável para tomar as terras dele. Talvez tenha sido um erro me aproximar primeiro do grão-príncipe mais fraco. Ele prefere se entrincheirar e enfrentar o que vier conservando o que tem, do que se arriscar para obter algo maior. Dalinar olhou para o mapa, parecendo distante novamente. Gavilar sonhava em unificar Aletikar. Antes, eu pensava que nós tínhamos conseguido isso, apesar do que ele afirmava. Agora, quanto mais convivo com esses homens, mais percebo que Gavilar tinha razão. Nós derrotamos esses grãos príncipes, mas nunca os unificamos. Você ainda pretende se encontrar com os outros? Sim. Para começar, só preciso de um que diga sim. Quem você acha que devo procurar agora? Não sei bem, disse Adolin. Mas por enquanto acho que você deveria saber de uma coisa. Sadeas nos mandou uma mensagem pedindo permissão para entrar no nosso acampamento. Quero entrevistar os cavaleiros que cuidaram do cavalo de Sua Majestade durante a caçada. A nova posição dele lhe dá o direito de fazer esse tipo de exigência. Pai, disse Adolin, aproximando-se mais e falando baixinho. Acho que ele vai agir contra nós. Dalinar o encarou. Sei que você confia nele, disse Adolin depressa. E agora entendo suas razões. Mas me escute. Esse movimento o coloca na posição ideal para nos enfraquecer. O rei está tão paranoico que suspeita até de você e de mim. Sei que você já percebeu isso. Tudo que Sadeas precisa é encontrar alguma prova imaginária que nos ligue a um atentado contra a vida do rei. Assim ele conseguirá virar e rocar contra nós. Teremos que correr esse risco. Adolin franziu a testa. Mas eu confio em Sadeas, filho, disse Dalinar. Mas mesmo que não confiasse, não poderíamos proibi-lo de entrar no acampamento nem bloquear a investigação. Não só pareceríamos culpados aos olhos do rei, como também estaremos negando sua autoridade. Ele balançou a cabeça. Se eu quiser que os outros grãos príncipes me aceitem como seu líder na guerra, tenho que aceitar a autoridade de Sadeas como grão príncipe da informação.
Não posso recorrer às antigas tradições para impor minha autoridade, mas negar a Sadeas o mesmo direito. Acho que você tem razão, reconheceu Adorim. Mas podemos nos preparar. Não vamos dizer que não está nem um pouco preocupado. Dalinar hesitou. Talvez. Essa manobra de Sadeas é agressiva, mas já me disseram o que fazer. Confie em Sadeas. Seja forte. Haja com honra e a honra o ajudará. Esse é o conselho que recebi. De onde? Dalinar olhou para ele e Adorim entendeu. Então agora estamos apostando o futuro de nossa casa nessas visões, ele disse secamente. Eu não diria isso, replicou Dalinar. Se Sadeas agir contra nós, eu não vou apenas deixar que ele nos derrube, mas também não vou fazer o primeiro movimento contra ele. Por causa de suas visões, disse Adorim, cada vez mais frustrado. Pai, você disse que me ouviria a respeito das visões. Por favor, me escute agora. Este não é o local apropriado. O senhor sempre tem uma desculpa. Esta é a quinta vez que tento abordar esse assunto e o senhor sempre recusa discuti-lo. Talvez seja porque sei o que vai dizer, disse Dalinar. E sei que não vai adiantar nada. Ou talvez seja porque não quer encarar a verdade. Já basta, Adorim. Não, não basta. Zombam de nós em todos os acampamentos. Nossa autoridade e reputação diminuem a cada dia. E o senhor se recusa a fazer algo de concreto em relação a isso. Adorim, eu não vou tolerar isso do meu filho. Mas tolera de todos os outros? Por que será, pai? Quando os outros dizem coisas sobre nós, o senhor permite que falem. Mas quando Renarinho ou eu damos o mínimo passo na direção que você considere inapropriada, somos imediatamente censurados. Todos os outros podem falar mentiras, mas eu não posso dizer a verdade? Os seus filhos significam tão pouco para o senhor? Dalinar se retraiu como se tivesse sido esbofeteado. O senhor não está bem, pai, continuou Adorim. Parte dele entendera que fora longe demais, que estava falando demasiado alto, mas ainda assim as palavras explodiam. Temos que parar de pisar em ovos. O senhor precisa parar de inventar explicações cada vez mais irracionais para os seus lapsos. Sei que é difícil de aceitar, mas às vezes as pessoas envelhecem. Às vezes a mente deixa de funcionar direito. Não sei o que há de errado. Talvez seja sua culpa pela morte de Gavilar. Aquele livro, os códigos, as visões. Talvez tudo isso seja uma tentativa de encontrar uma saída, encontrar redenção, alguma coisa. O que o senhor vê não é real. A sua vida agora é uma racionalização, uma maneira de tentar fingir que o que está acontecendo não está acontecendo. Mas que a donação me carregue se eu deixar que você arraste a casa inteira consigo, sem antes dizer o que penso. Ele praticamente gritou as últimas palavras. Elas ecoaram pela ampla câmara e Adorim percebeu que estava trêmulo. Nunca em toda a sua vida se dirigir ao pai naquele tom. Você acha que não considerei essas questões? Perguntou Dalinar com voz gélida e olhar severo. Analisei uma dúzia de vezes cada ponto que você levantou. Então talvez devesse analisá-los mais um pouco. Eu preciso confiar em mim mesmo. As visões estão tentando me mostrar algo importante. Não posso provar ou explicar como sei, mas é verdade. É lógico que o senhor pensa assim, disse Adorim desesperado. Não está vendo? Isso é exatamente o que o senhor deveria pensar. Os homens sempre veem as coisas como querem. Olhe para o rei. Ele vê um assassino em cada sombra e uma correia gasta torna-se uma trama elaborada para matá-lo. Dalinar calou-se novamente. Às vezes, as respostas mais simples são as certas, pai. A correia do rei simplesmente se desgastou. E o senhor está vendo coisas que não existem. Sinto muito. Os dois se encararam. Adolim não desviou o olhar. Recusava-se a fazê-lo. Dalinar finalmente deu-lhe as costas. Deixe-me, por favor. Está bem, certo. Mas quero que pense sobre isso. Quero que o senhor... Adolim, saia. Adolim trincou os dentes, mas deu as costas e saiu pisando duro. Precisava ser dito, disse a si mesmo enquanto deixava a galeria. Mas isso não fez com que se sentisse menos mal por ter sido a pessoa a dizer.